Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu começo com uma notícia de utilidade pública. Isso porque os endividados vão ter a oportunidade de quitar seus débitos. Começa nesta segunda-feira o programa Desenrola Brasil. O governo autorizou instituições financeiras a iniciarem a negociação da faixa 2 do programa para pessoas com renda mensal de até R$20 mil. Criado pelo governo federal para a renegociação de dívidas, o programa Desenrola vai começar suas operações nesta segunda-feira. E por hora, a autorização vale apenas para a faixa 2 do programa, voltada para pessoas com renda mensal de até R$20 mil. As renegociações valem para as dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e que continuam ativas. O devedor vai ter prazo mínimo de 12 meses para o pagamento. As renegociações da faixa 2 podem ser feitas diretamente entre os clientes e as instituições financeiras, onde os débitos existem. Em troca, o governo vai oferecer aos bancos um incentivo para que aumentem a oferta de crédito. O programa não vai atender renegociações de dívidas de crédito rural, débitos com garantia da União ou entidade pública, dívidas que não tenham risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros ou qualquer taxa de juros por parte da União. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 30 milhões de pessoas devem ser beneficiadas nesta faixa. Para pessoas da faixa 1, a portaria não indicou as datas para as renegociações. Fazem parte da faixa 1 pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos ou inscritas no cadastro único e vão poder renegociar dívidas de até R$5 mil, feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. A expectativa da pasta é que o programa esteja disponível para toda a população até setembro. E olha só, depois de subir meses seguidos, as vendas do varejo caíram em maio. Segundo o IBGE, metade das atividades analisadas pela pesquisa ficou negativa. Em maio, as vendas do varejo brasileiro romperam uma sequência de 4 altas seguidas e registraram queda de 1%. Nos primeiros meses do ano, as vendas do comércio tiveram alta de 1,3% comparado ao mesmo período de 2022. Já na comparação com maio de 2022, também houve queda de 1%, enquanto no indicador dos últimos 12 meses houve um crescimento de 0,8%. Os dados são da pesquisa mensal do comércio, divulgada pelo IBGE. O resultado veio pior do que as projeções do mercado, que esperavam uma estabilidade na comparação com abril e alta de 2% nas vendas em relação ao ano anterior. Das 8 atividades analisadas pela pesquisa, 4 tiveram resultados negativos em maio: produtos alimentícios, tecidos, vestuário e calçados, outros artigos de uso pessoal e doméstico, e imóveis e eletrodomésticos. Do lado positivo, os setores foram artigos farmacêuticos, ortopédicos e perfumaria, livros, jornais e papelaria, combustíveis e lubrificantes e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. E o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou durante uma palestra na Universidade Estadual do Rio de Janeiro que o programa Voa Brasil poderá oferecer 1,5 milhão de passagens aéreas por mês a R$200. Durante o evento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Márcio França deu mais detalhes sobre o programa Voa Brasil, que deve começar a partir de agosto. A ideia é que a iniciativa chegue na sua máxima capacidade em um ano. A estimativa do ministro é de 1,5 milhões de passagens por mês, mas para pessoas que não voaram nos últimos 12 meses. A iniciativa será limitada a 4 passagens por pessoa em um ano, sendo cada bilhete referente a um trecho. O ministro também confirmou a participação das empresas Latam, Gol e Azul no Voa Brasil.
Segundo Márcio França, a implementação desse programa vai proporcionar que o país ganhe novos voos, principalmente para locais que atualmente não contam com muita procura. Ele disse que as companhias sugeriram a cobrança de até R$ 200 para qualquer trecho durante períodos de ociosidade, como março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro. Ainda de acordo com o ministro, o benefício será para voos que estiverem disponíveis nesses períodos, ou seja, o usuário não poderá escolher qualquer trecho. França informou que o programa não vai contar com investimento público e vai beneficiar as pessoas que não têm o hábito de voar. Para poder ter acesso às passagens mais baratas, a pessoa não pode ter voado nos últimos 12 meses. Olha, vamos agora com os destaques internacionais. As crises registradas desde 2020, como a pandemia, a inflação e a guerra na Ucrânia, levaram 165 milhões de pessoas à pobreza. O impacto acumulado das crises levou 75 milhões de pessoas a uma situação de extrema pobreza, vivendo com menos de $2,15 por dia, cerca de R$10 na cotação atual, entre 2020 e o fim de 2023. Mais de 90 milhões vivem abaixo do limite da pobreza, com $3,65 ou R$17 por dia. As projeções são do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. De acordo com outro relatório da ONU, 3 bilhões e 300 milhões de pessoas, quase metade da população mundial, vivem em países que gastam mais para pagar os juros da dívida do que em áreas como educação e saúde. Os países em desenvolvimento, apesar do nível de dívida menor, mas que aumenta rapidamente, pagam mais juros devido ao aumento das taxas. Diante do cenário, o PNUD pede uma pausa para destinar o pagamento das dívidas ao financiamento de medidas sociais destinadas a amortecer os efeitos dos choques econômicos. De acordo com cálculos do PNUD, retirar estas 165 milhões de pessoas da pobreza custaria 14 bilhões de dólares por ano, o equivalente a 0,009% do PIB mundial em 2022 e menos de 4% do serviço da dívida dos países em desenvolvimento. E olha só, a Índia lançou um foguete para pousar em uma região ainda inexplorada da Lua em agosto. O país tenta se tornar o primeiro a executar um pouso controlado. Chandrayaan, que significa veículo lunar em sânscrito, decolou do Centro Espacial Saraswati em Shrikhoda, no sul do estado de Andhra Pradesh. A decolagem transmitida ao vivo tem o objetivo de pousar uma espaçonave não tripulada na superfície da Lua. Multidões se reuniram no centro espacial para assistir ao lançamento histórico e mais de 1 milhão de pessoas sintonizaram para assistir no YouTube. É a segunda tentativa da Índia de pouso suave depois que seu esforço anterior com a Chandrayaan-2 em 2019 falhou. Sua primeira sonda lunar, a Chandrayaan-1, orbitou a Lua e foi deliberadamente aterrissada na superfície lunar em 2008. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!